Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meus queridos irmãos cósmicos. Mais uma vez estamos aqui nesse vídeo da semana, né? Procurando sempre levar o melhor que a espiritualidade amiga possa nos oferecer, que eles nos oferecem, né? Devido ao nosso padrão energético ainda vibratório baixo, porque somos seres reencarnados na Terra e estamos aqui em aprendizado, né? Estamos aqui procurando fazer o melhor como espíritos imortais que somos, né? Não somos eternos porque Deus é que nos criou. Só Deus é eterno. Nós somos seres, né, em evolução. E precisamos da reencarnação. A reencarnação, ela é algo obrigatório para o espírito. Mais cedo ou mais tarde, nós precisamos cooperar com a criação divina, né? Que é nos aperfeiçoando espiritualmente falando, né, pessoal? Então, esse vídeo nós vamos falar sobre reencarnação, memória, acomodação e arrependimento, em vários aspectos, né? Sempre procurando levar o melhor para vocês. Aqui, pessoal, eu peguei alguns pequenos textos do Dr. Ricardo de Bernardi, que ele é palestrante internacional, diretor do Instituto de Estudos de Florianópolis, de Cultura Espírita de Florianópolis, né? O ICEF, que eu gosto muito, né? As palestras de lá são palestras de altíssimo nível, né? Para quem quer realmente aprender muito, né? Não é o IOU da base espírita, que eu quero dizer, né? Porque, como eu já falei em vários vídeos e sempre ressalto aqui, que a codificação kardecista, ela é o IOU realmente da base do espírito, né, do espiritismo. Eu digo do espiritismo, mas falando de espiritualidade, vocês querem, assim, por entender. Sempre falei nessa base, né, que o espiritismo de Kardec, ela é a base, né, de tudo. É a que se aproxima da maior verdade, porque nós não podemos estar aqui. Nós estamos aqui, na verdade, melhor dizendo, no nível ainda que a gente ainda está no IOU. Por mais que a gente aprenda aqui na Terra, reencarnados, nós ainda estamos no IOU da espiritualidade, né? Já falei muitas vezes que não sabemos nada ainda, né? Ainda procuramos estar aqui empenhados em estar aprendendo. E como os amigos espirituais nos pedem mais de 50% de espiritualidade e menos de 50% de materialidade, é que nossos vídeos são apoiados nesse princípio, né? Conforme pede a orientação espiritual dos bons espíritos, das falanges de luz e tal, né, pessoal? Dos comandos e tal. Então, vocês acreditam que eu tenho clientes que estão, né, sendo monitorados e tratados pelos comandos, né? Eles estão já com problemas de saúde física, que são problemas, né? Muito ainda, já estão em patamar mais avançado, mas como são pessoas que realmente estão levando a sério todo o aprendizado, então essas pessoas, elas ganharam, né, o conceitozinho, o pontozinho de estarem sendo tratados pelos amigos espirituais que trabalham, né, nos comandos, principalmente do comando Santa Esmeralda, que é o comando que cura, né, da cura divina do corpo físico também. Então esses meus queridos clientes, né, abençoados clientes, alguns estão sendo tratados pelo comando Santa Esmeralda. Então vocês vejam como mesmo aqui reencarnados, nós temos as bênçãos, né, que a espiritualidade nos oferece, né, nos dando a oportunidade de progredir. Então nós não podemos ficar parados pensando, né, de uma forma muito material, como foi o caso desse último vídeo que eu fiz, né, que infelizmente muitas pessoas ainda estão pensando de forma material, dizendo que aqui no conceito da Terra, realmente as pessoas dizem que as mulheres têm direito sobre o seu corpo, que todos nós temos os direitos. Eu já falei isso, sobre fazer qualquer coisa, né? Só não importa, só as pessoas não pensam que vão, né, ganhar depois com aquilo, né, com aquela experiência que fizeram, achando que tinha direito sobre o próprio corpo, né? Tem direito de chegar ali fora e matar alguém,
né? Qualquer um tem esse direito. Vai passando alguém, dá um tiro. Vocês não vejam esses terroristas? Qual o direito que eles tinham de tirar a própria vida, né? Os da Torre Gêmea, um exemplo aqui, que eu estou me lembrando. De tirar a própria vida e tirar a vida dos outros que estavam naqueles aviões ou que estavam naquelas torres gêmeas e tal. Qual o direito que eles tinham, né? Eles se acham que tinham o direito. Todos que pensaram dessa forma, que pensam dessa forma, principalmente esses aí dos comentários do aborto da menina, né, pensam desta forma, que a mulher tem o direito de fazer. Mas se você for pensar espiritualmente, né, você vai ver que não é nada daquilo. Então, como o nosso canal trabalha pensando mais no espírito do que na matéria, por isso a minha posição é aquela do vídeo, né? E infelizmente muitas pessoas estão muito abaixo de 50% de forma espiritual, né? Por isso que pensam daquela forma, né? As leis, inclusive, são leis dos homens, né? Leis de quem está reencarnado. Então essas leis de quem está reencarnado é que fazem isso, tem direito, porque a menina ia ter hemorragia, teve uma que falou isso aí, né? A menina ia ter hemorragia, que a menina não tinha útero para gerar uma criança, né? Mas ela tinha toda a capacidade sim, porque se ela não tivesse a capacidade de gerar, né, no útero alguém, um ser, não é? Esse é o aspecto espírito, esse é o aspecto material, né, que eu estou falando aqui. Ela não teria menstruação, porque, de certo, todo aquele abuso ocorreu na fase que ela não tinha menstruação, logicamente, né, dos 6 até onde ela engravidou. Ela deve ter engravidado por quê? Porque menstruou, né? Então, a partir do momento que antigamente se dizia, ficou mocinha, a partir do momento que se tem menstruação, se pode gerar um ser. Não é? Senão Deus faria-nos, né, menstruar com 15, 16, 17 anos, quando o corpo já estaria praticamente todo formado, né, e o útero estaria formado o suficiente para abrigar um feto, um embrião e um feto, né? Mas não, Deus faz algumas terem com 9 anos, a minha irmã foi com 9 anos, eu fui com 10 anos, outras são com 11, outras são com 13, né? Quando passa dos 13 e 14 já está até avançado, né, no tempo, certo? Então, ela tinha capacidade sim, né? Não tem essa de não ter capacidade. É porque foi mais voltado para o assunto do abuso. Não foi porque ela não teria. Porque os médicos sabem que uma mulher, né, a partir do momento que menstruou, uma moça, a partir do momento que menstruou, ela tem capacidade de gerar sim, né? Materialmente falando, a não ser que tenha, né, doenças pré-existentes que impediriam aquele feto. Então, pessoal, a reencarnação, a memória, a acomodação e arrependimento, que é o tema do nosso vídeo aqui, tirando aqui, fazendo aqui uma alusão a esses textos do Dr. Ricardo de Bernardi, que ele é pediatra, médico homeopata, né, e palestrante espírita internacional até, e diretor do ICEF de Florianópolis. Ele fala muito nessa questão, né, de como é que se processa tudo isso aí na questão física e na questão embrionária, né, do espírito reencarnante. Então eu achei muito interessante, sempre gostei muito das palestras do Dr. Ricardo Bernardi. Eu até aconselho a vocês a entrarem nesse site para verem as palestras dele, né? São palestras muito boas para quem quer avançar no conhecimento espiritual, quem quer avançar, porque quem quer começar, começa lendo os livros, né? Começa lendo os livros de André Luiz, né? Psicografia de Chico Xavier, começa lendo alguns textos, né, de revistas espíritas, quem quer começar, porque senão vai embolar o meio de campo. Mas para quem quer continuar, que já é um estudo mais avançado, as palestras são excelentes, né? Então, ele fala aqui, nesse texto, o seguinte, né? O aspecto científico do esquecimento do passado. Olha só, aspecto científico do esquecimento do passado. Porque nós temos um esquecimento do passado, né, pessoal? Então diz, muito de nós que nos dedicamos ao estudo e à pesquisa da reencarnação, ou seja, da pluralidade das existências, já questionamos a respeito de não termos lembranças na memória atual dos arquivos de vidas passadas, porque é um arquivo, né, pessoal? É um hardware, né?
É um computador que deu aquela pause para cada reencarnação, né? Então, à primeira vista, se nos afigura injusto sofrermos por algo que fizemos em vidas anteriores e que não nos recordamos, dificultando assim o arrependimento e consequente mudança de postura. Há diversos ângulos importantes a serem abordados nessa questão. O primeiro deles seria relativo ao estudo do mecanismo que determina o adormecimento das lembranças das vidas anteriores, que é o mecanismo, né? Que faz com que a gente adormeça, mas não esqueça, né? Porque fica gravado, como nós vamos ver aqui mais adiante. Adormecimento e não apagamento, né? Pois as lembranças encontram-se nos porões do nosso inconsciente. O segundo ângulo seria da compreensão filosófica, ou a razão do porquê desse esquecimento temporário. Então, tem o esquecimento e o porquê desse esquecimento. Porque somos espíritos ainda muito errantes, muito atrasados, então a gente precisa disso, né? Em civilizações avançadas, de espíritos avançados, não se tem mais isso, se lembra de tudo, né? Já não, mas nem se liga para aquilo que foi feito com ele ou que deixou de fazer, porque já não está mais naquele nível, né? De vibração, vocês estão compreendendo, né? Então, o aspecto científico do esquecimento do passado, quando nós espíritos retornamos para uma nova vida física, o processo da reencarnação inicia-se no momento da fecundação. O processo da reencarnação se inicia no momento da fecundação, da concepção. O espírito reencarnante se liga a cada molécula do embrião em formação para fixar-se gradativamente ao novo invólucro biológico, ou seja, ao corpinho físico. Essa fixação progressiva vai aumentando, né? A fixação ao embrião, em especial ao novo cérebro fetal, ocasiona a mente expressar-se pelos novos neurônios recém-formados. Daí o esquecimento do passado. Além disso, no momento em que a glândula pineal do feto está formada, o espírito, via chakra coronário, através do chakra coronário, passa a se expressar pelo novo cérebro, reforçando a anestesia, reforça a anestesia a partir do momento que a glândula pineal está cada vez mais fixada ao novo cérebro, né? E ela reforça, né, a anestesia ou o adormecimento das lembranças de vidas anteriores, as quais não se perdem, tá? Permanecem, todas elas, arquivadas nos núcleos energéticos do inconsciente, que está na essência do espírito. O espírito traz a essência com tudo, mas não esquece. Aquilo só fica adormecido. Outro fenômeno que contribui para a anestesia da consciência daquele que renasce é a miniaturização do corpo espiritual. Olha só, miniaturização do corpo espiritual. Já que as moléculas, né, compõem o corpo espiritual, sofrem um adensamento, né? As moléculas sofrem um adensamento, elas se reúnem, elas se juntam, elas se agrupam, né? Todas as moléculas, com o intuito de fixação ao novo organismo físico de aproximadamente 50 centímetros, tá bom? Esta miniaturização, sem perda das suas propriedades, dá-se por redução da vibração, ocasionando uma maior concentração dos elementos constituintes do corpo espiritual, portanto, um adensamento para o encaixe no corpo embrionário, no corpo fetal. Vocês estão compreendendo? Então, o perispírito, né, ele tem, vamos dizer que quando ele passa por aquela fase, que igual se André Luiz mostrou, né, no livro Nosso Lar, no filme Nosso Lar, mas mostrou muito rapidamente, mas quem leu o livro Nosso Lar vai perceber aquela parte que aquela família que está reunida lá, em Nosso Lar, uma delas tem que ir, né, para a governança da volta à terra, né, do renascimento. E ela sai até triste, porque ela já estava até gostando de ficar ali com o pessoal,
E ela foi chamada para reencarnar, né? Porque um casal lá se casou e ia, né, conceber um filho e seria ela, né? Alguém da própria família que se casou, que se juntou, que se reencontrou aqui na Terra e iria dar a oportunidade àquele espírito, né? Aquele novo corpo, de voltar. E seria ela. E ela saiu até meio triste. Quem viu o filme ou leu o livro vai entender essa parte aí que eu estou falando, que ela sai até meio triste, porque ela vai entrar num processo de miniaturização do corpo espiritual, para que este corpo espiritual preencha esse novo invólucro que está na futura mamãe aqui na Terra. Vocês estão compreendendo? Então, a partir do momento da concepção, como nós já falamos aqui no início, né? A partir do momento da concepção, da fecundação, se inicia a reencarnação, como nós já falamos aqui no início, né? Vocês vejam que não é, o espírito só entra depois que nasce. Ele entra totalmente, mas aquele processo de adaptação leva 9 meses, né? O processo de adaptação aqui na Terra leva 9 meses. Os 9 meses a partir do momento da fecundação, quando o óvulo é penetrado pelo espermatozoide, vamos dizer assim, que saiu vitorioso desses mais de 300 mil, né? Milhões, né? Espermatozoides. Desses mais de 300 mil espermatozoides, somente um, né? Que sai vitorioso, é esse espermatozoide que faz a concepção. Então, a partir daquele momento, já tem aquele espírito designado. Vocês estão compreendendo? Salvo em casos de concepção de espíritos sem encéfalo, né? Que tem problemas de encefalia. Esses aí, Deus faz com que aquele espírito não fique já preso, né? Não tem ainda um espírito. Aí, nesse caso de encefalia. Em outros casos aí da medicina convencional, Deus permite, né, que aquilo ali seja uma prova. Nesse caso, é uma prova para os pais. Vocês estão entendendo? Não é prova para espírito, porque ali ainda não tinha espírito designado. Mas em outros casos tem espírito designado sim. Entenderam? Então eu fico triste, vou dar uma paradinha aqui, porque nós vamos para o aspecto fisiológico do esquecimento do passado. E nós estamos falando do aspecto físico, né? Do esquecimento do passado. Agora nós vamos para o aspecto fisiológico do esquecimento do passado. Mas antes disso, eu quero relembrar vocês dessas pessoas, né, que ainda estão abaixo de 50% na questão espiritual, não compreendem isso aqui, que nós estamos aqui porque Deus quer o melhor para nós, não é? Deus quer o melhor para nós. Então nós, como mulheres, eu estou falando aqui diretamente agora para as mulheres, nós mulheres não podemos, né, cair nessa de, não pode, porque eu tinha uma amiga que eu já contei essa história, né, eu com 17 anos, ela tinha 21 anos, ela já tinha 2 menininhas lindas, né, de filhos, ela ficou grávida novamente e ela abortou porque ela ia estudar e trabalhar, né? Sabe a conclusão da história? Eu já contei isso em vídeos passados. Ela, uma semana depois, ela morreu do aborto, né? Ela veio para casa do aborto, mas ela desencarnou com 21 anos. As meninas ficaram aí de 4, 7 anos e o pai arrumou outra, porque teve que arrumar, porque ele tinha que trabalhar, né? Então ele arrumou uma outra mulher, né? E essa mulher que foi depois que ficou a família tomando conta das meninas, porque as meninas eram muito pequenininhas, né? E ele precisava trabalhar para sustentar a família. Vocês veem, ela não poderia ficar com esse terceiro filho, não é? Então vocês veem, foi para o plano espiritual, né? A Heloísa, até o nome dela, que Deus proteja o espírito dela, que ela, né, talvez até esteja reencarnando ou trabalhando nessas colônias de onde tem as crianças que desencarnam, né? Colônias só de crianças, que elas ficam ali para tratar, cuidar daquelas crianças espiritualmente, trabalhando ali, para poder pegar aquele amor, a vida aqui, e dar todo amor aos filhos que tiver. Vocês estão compreendendo? Então, pessoal, vamos pensar muito seriamente nisso. Nós vamos agora, pessoal, vocês vejam que aqui fazendo aqui uma rápida volta, há um adensamento do corpo espiritual para que ele caiba dentro do embrião feto.
Mas aí o espírito ainda não está ali. Vocês estão compreendendo? O espírito só vai entrar na hora do nascimento, mas o corpo espiritual dele, tá, já está processando um corpo astral para aquele corpinho, né? Um corpo astral é um corpo diferente de qualquer um outro. Nós somos diferentes de todos que estão aqui na Terra, né? Então precisa, né, de ter um corpo astral, né? Um corpo astral que seja compatível com o corpo espiritual. Porque quando a gente vê um fantasma, que as pessoas chamam aí, eu vi um fantasma do fulano, passou ali um fantasma, uma noiva, passou lá numa obra que estava lá na Inglaterra, se não me engano eu vi uma reportagem essa semana passada, na verdade é o corpo espiritual, né? Que ele vai se desintegrar aos poucos, é o corpo espiritual da pessoa, o corpo astral ele se desintegra, né? Por isso que não é bom fazer... cremar, né, o corpo antes de 72 horas, porque todas aquelas energias que ainda estavam vinculadas ao corpo físico, o espírito sente, porque fica muito preso ainda, viveu um tempo naquele corpo físico, o corpo físico ele se ressente da falta daquela energia, o corpo espiritual se ressente, então não é bom cremar, porque o espírito pode sofrer sanções, aí pode sofrer, não sanções, né, mas sofre por essa queimação. Então é necessário aguardar 72 horas para ser cremado, né? Mas voltando aqui ao assunto do adensamento do corpo espiritual, ele é para que ele se encaixe no corpo fetal. Vocês estão entendendo? É para que ele se encaixe ali. Você vê, até 3 meses é embrião, né? A partir de 4 meses de concepção já é feto. Já tem todas as formas, né? Já se sabe o sexo e tudo mais. Então já é um feto. O aspecto fisiológico do esquecimento do passado, ele diz o seguinte: somos informados através das mensagens dos amigos espirituais, né, sobre a razão do esquecimento temporário do passado. Eles nos esclarecem, os amigos que já retornaram ao plano espiritual, muitos em questões muito fortes, em muita luz, que seria muito difícil convivermos às vezes até sob o mesmo teto com algozes ou vítimas de nossas vidas anteriores, caso tivéssemos, não é? Em nossa consciência as lembranças de vida pregressas. Então, a lembrança, o esquecimento do passado, esse adormecimento é para isso. Porque, de certo, a gente vai estar com pessoas que nos fizeram mal, ou nós fizemos mal a eles, e teríamos vergonha até de estar aqui, convivendo com essas pessoas, né? Então, sabemos que os lares são ninhos apropriados para os desabrochar dos melhores sentimentos, revestido de mais pura autenticidade. Os filhos que hoje acalentamos no colo, netos e tudo mais, né? E nos comovemos pela ternura do aspecto infantil, podem ter sido espíritos de difícil ou traumática convivência conosco em encarnações anteriores. É por isso que toda a família tem aquela pessoa, né, que chamam de ovelha negra. Sempre tem um que não vai muito com a cara do outro. Toda a família, né, pessoal? 99% das famílias tem isso. Por quê? Porque aqui é uma escola, né? A Terra é uma escola de convivência do espírito. O espírito precisa conviver para progredir, né, e acabar com os traumas e esses pesadelos do passado. É por isso que há essas convivências. Mas essas convivências, elas podem ser trabalhadas, né, por nós mesmos, né? Então esses espíritos, eles retornam a nós atraídos pelo magnetismo da mútua existência que nos uniu no passado. E agora temos, pelo esquecimento do passado, a oportunidade do mútuo perdão e desenvolvimento do amor. A anestesia do passado, portanto, é uma necessidade que visa facilitar a superação de difíceis provas. Além disso, é um véu parcial que será retirado em momento futuro, né? No momento futuro, esse véu vai ser tirado. Muitas pessoas já sabem, eu fui mesmo o algoz do fulano, eu fui mesmo a vítima do fulano. Então, porque essas pessoas já estão sabendo trabalhar, né? Isso é muito bom, já estão cientes, né? Este véu já acabou, esse véu já se foi, não tem mais esse véu, né, fazendo essas questões ficarem difíceis no lar. Então, o lar, a pessoa tendo paciência, compreendendo porque este véu caiu, né,
vai ter muito mais felicidade dentro de uma casa, né? Com certeza terá, né? Não terá mais ódio, mais raiva, rancor, sem saber por quê. Porque se véu cair, essa pessoa vai ficar uma outra pessoa. É isso que a gente sempre pede aqui no canal, né? A gente sempre pede nos nossos vídeos isso, que as pessoas procurem conviver com mais facilidade mesmo, né? Com as limitações de outros que a gente sabe que tem nas nossas vidas. Temos umas limitações muito grandes, sérias. Nós também temos limitações, né? Muitas limitações, mas nós precisamos, né, trabalhar a paciência, né? Precisamos trabalhar a paciência. E essas questões aí dos abortos, nós estamos aqui trabalhando esses aspectos todos aqui na questão espiritual, é porque ainda na Terra as pessoas convivem ainda, né? Como eu acabei de falar e sempre falo, com mais de 50% de materialidade dentro do coração. Então acha muito prudente, acha normal os médicos chegarem e fazerem aborto, né? Não procuram estudar a fundo a questão espiritual, porque o dia que esse véu cair em vocês já não vão mais pensar desta forma que colocaram aí em alguns comentários, né? As pessoas que comentaram falando que também são contra o aborto e tudo mais, são as pessoas que já estão caminhando melhor, não é? Do que outras que não pensam dessa forma. Ninguém aqui é santo na Terra, ninguém é coitadinho, tá? Ninguém é vítima, já falei isso em vários vídeos, né? Mas a gente vai procurando caminhar, isso eu sempre falo, né? Temos que procurar. Se a gente for pensar que vai fazer, opa, isso aí não é certo, deixa eu parar por aqui, isso não é certo, não vou nem pensar dessa forma. Temos que fazer dessa forma. Isso é pensar pelo lado espiritual. Isso é pensar pelo lado espiritual. Porque se você não pensar pelo lado espiritual, né, você vai custar muito a caminhar. O seu caminhar vai ser um caminhar de muitas pedras, muitos pedregulhos pelo caminho. E vai tropeçar várias vezes, vai cair, e às vezes a subida, né, a levantada, às vezes é mais difícil. Não podemos pensar desta forma. Temos que pensar pelo lado do espírito. Vocês estão vendo aqui o espírito reencarnante? Logo no momento da concepção, né? No momento da concepção, da reencarnação, o processo da reencarnação, para retornarmos a uma nova vida física, se processa no momento da fecundação, entre parênteses, da concepção. Portanto, não é que o espírito vai entrar depois, não é que o espírito não sentiu nada. Tem até uma que falou nessa questão que espíritos abnegados até pedem, né? Para que venham e façam com que alguém dali surja algum progresso. Sim, eu até compreendo desta forma, nesse seu pensamento, essa pessoa que botou lá no comentário, eu esqueci o nome dela, acho que foi uma moça que botou isso. Que ela pensa que tem espíritos abnegados que possam vir, né?